A cada dia que passa, esse mundo que você conhece está mais próximo do fim. E muitas pessoas ignoram esse fato. É por isso que os escatologistas, aqueles que estudam a doutrina das últimas coisas, ou seja, o final dos tempos, estão buscando meios de alertar a população cristã para esse fim. Grande parte rejeita esse assunto, provavelmente por medo ou por achar inconveniente e insignificante para os dias de hoje. Mas talvez você não saiba, esse assunto pode ser o assunto mais importante da Bíblia depois da salvação. Ele não se refere apenas à destruição desse mundo, mas para os cristãos, a esperança de um mundo melhor, a libertação desse corpo corrompido pelo pecado. Quero indicar livros, dar algumas dicas e fazer com que você entenda um pouco sobre o que é essa escatologia. Então fica aí porque vamos iniciar logo após a vinheta. A escatologia é um termo grego que é uma disciplina que estuda as últimas coisas, ou seja, o final dos tempos. Então, o escatologista, ele busca basicamente entender as profecias bíblicas e interpretá-las da maneira correta, aplicando para o tempo dele ou até prevendo através de sinais. Esse assunto é tão importante que cerca de 25% das profecias, das revelações divinas na Escritura remetem somente a esse tema, ao final dos tempos. Infelizmente, é um assunto tão mal compreendido que grande parte dos livros, dos ensinos e daquilo que se acredita hoje está completamente errado. Um exemplo é quando o profeta Joel diz que no final dos tempos o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Mas o final dos tempos não é nos nossos dias. O final dos tempos começou há 2 milênios atrás, quando Jesus inaugurou através da sua morte e ressurreição. O próprio apóstolo Pedro relata no livro de Atos que a profecia de Joel, que os jovens profetizarão, serão cheios do Espírito Santo, se cumpriu na época dele. Então, aquele momento é a inauguração do final dos tempos. Não pense que você vai conseguir entender apenas lendo as Escrituras. Ela está cheia de tipologias, de simbologias, de figuras de linguagem, de muita riqueza da cultura judaica e grega ali. Os dialetos e as gírias não podem ser entendidos no nosso tempo sem que estudemos a arqueologia, a história, manuscritologia e várias outras ciências que nos ajudam a entender as interpretações bíblicas. Então, já de agora, eu recomendo você usar essas matérias, estudar um pouco a hermenêutica e a exegese bíblica para a interpretação específica da disciplina de escatologia. Para isso, você, além destes livros, seria bom acompanhar umas teologias sistemáticas, especialmente de cunho reformado. Eu posso citar aqui um autor fenomenal, que é o Herman Bavinck. E mais um aspecto interessante é você estudar a língua a qual aquele livro foi escrito, no caso hebraico, grego ou até mesmo aramaico. Eu utilizo a Bíblia judaica completa, que é essa que você está vendo. Utilizo a Bíblia Peshitta, que é uma tradução voltada para a língua aramaica, e uso essa Bíblia textual. Dentre outras que eu uso também, você vai encontrar várias, tanto virtuais quanto físicas. Existem traduções que vão se apartar muito do original, então tomem cuidado. Para isso vocês precisam conhecer as traduções bíblicas e saber como elas se encaixam nos nossos dias. Vou recomendar aqui 2 livros para que vocês ampliem os horizontes de conhecimento da escatologia. Comecem lendo livros mais simples e depois façam pesquisas. Vejam o livro Escatologia, a polêmica em torno do milênio, do Millard Erickson. E também vejam um grande autor chamado N.T. Wright. Ele vai ter um livro de escatologia e história. Esse aqui que você está vendo. São livros bem acessíveis e que vão trazer um conhecimento um pouco mais amplo para que você possa entender a escatologia e pesquisar mais a fundo. Muitos imaginam que a escatologia é fácil de ser estudada, mas
Quando se trata de estudar o final dos tempos, você acompanha jornais, estuda história, arqueologia, você vê mapas, você faz cálculos, observe. Então tudo isso está na nossa mão. Nós buscamos também fazer correlações com algumas ideias, com algumas localidades, buscando povos antigos, porque as referências proféticas citam a geografia e também a população daquela época, que hoje não existe mais. Então há necessidade de voltar. Para isso, você pode utilizar vários meios específicos, como atlas bíblicos, comentários históricos culturais, que é o caso desse, que é bem famoso, onde você vai ver a perspectiva daquela época sobre o olhar local, cultural e histórico. O apóstolo Paulo fala sobre pessoas de mente cauterizada, aquelas que absorvem apenas um tipo de pensamento e não escutam o que os outros têm a dizer. Não abre chances para novas possibilidades. Então, se ela aprendeu errado, ela vai morrer dessa forma e não vai poder ser corrigida. Não seja alguém assim. Procure ouvir e debater, conhecer aquilo que você contraria. Porque se você discorda de alguma doutrina, pode ser que essa doutrina esteja certa e você errado. Você apenas não a conheceu. E por não conhecer, você não pode debater contra ela, porque não terá nenhuma propriedade para isso. Isso pode deixar você vulnerável, pode ter consequências severas e será uma grande perca de tempo, como foi para mim durante muitos e muitos anos, acreditando em coisas que hoje eu não sei como eu acreditava. Muitas figuras tipológicas, a própria Bíblia revela os seus significados. Quando ele fala em linguagem profética, às vezes é muito claro saber que ele está falando simbolicamente, outras vezes não é tão claro assim. E aí vai necessitar uma profundidade de conhecimento naquele assunto. Às vezes o profeta, ou aquele que viu uma visão, ele fala de coroas, de besta, fala em cores, ventos, asas. E cada um desses símbolos tem um significado muito importante, sem a qual qualquer um deles, todo o resto deixa de ter sentido. Existem algumas enciclopédias e livros que tratam especificamente desse assunto. Eles vão traduzir cada um desses tipos. E assim você vai poder fazer correlação sobre a interpretação dos profetas. Uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas ignoram os livros proféticos. Pensam que só há sinais do final dos tempos no livro de Apocalipse e no livro de Daniel, mas por toda a Bíblia existem sinais proféticos. Os evangelhos têm, as cartas de Paulo têm, os profetas maiores e menores, até o próprio Salmo dá dicas sobre a escatologia. Esses livros de Joel, Abacuque, Naum, Ageu, Amós, todos eles dão dicas que só eles têm e você está passando por cima e não está notando. Para montar o quebra-cabeça, nós precisamos de todos esses livros e de todas as passagens que eles apontam para o fim. Nós não podemos ficar estudando apenas Apocalipse e Daniel. Temos que olhar os sinais que esses outros profetas dão. É tanto isso que os comentários bíblicos, eles se voltam mais para os livros que são considerados mais importantes como escatológicos. É o caso do livro de Apocalipse. Eu vou ter esse comentário aqui do Grant Osborne e eu recomendo bastante ele, porque ele vai abranger de uma forma tão completa que ele vai apontar visões diferentes e de perspectivas diferentes, bem como um que vai complementar bastante é esse comentário aqui do Simon Kistemaker. É um comentário bem requisitado no mundo teológico. Procurem livros de tipologia, de simbologia bíblica, de traduções apocalípticas e etc. Um aspecto bem importante para encerrar é que existem profecias que ninguém vai saber como ela vai se concretizar, nem quando ou onde. E elas foram postas ali para serem reconhecidas apenas no seu cumprimento. Esse é o tipo de profecia temporal. Ela só vai ser compreendida no momento em que ela se cumprir. Então, não adianta especularmos coisas onde não existe. Mas é claro que outras são feitas para que fiquemos alertas. E assim, não sejamos
pegos de surpresa. Então hoje ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.